Ninguém passava pela trilha ao entardecer sem um arrepio. A estrada de terra rasgava a mata, curva depois de curva, até se abrir num descampado onde um barraco de tábuas tortas parecia se agarrar ao chão só por teimosia. As janelas eram olhos apagados, o telhado uma sombra curva. O vento gostava de brincar ali, entrava por frestas, fazia a madeira suspirar, desenhava na noite cortes frios e sons que os outros chamavam de presságio. Para a maioria do vilarejo, aquele era um lugar para evitar. Ela chegou ao pôr do sol com uma mala gasta nas mãos e uma certeza pequena, como uma luz de vela. O corpo vinha cansado de estrada e o coração cansado de rejeição. Não havia grandes palavras ao entrar. Havia uma respiração profunda, uma organização de coisas leves sobre o chão, uma vela que tremia numa jarra de vidro. Aos olhos de quem passasse por ali, era apenas mais um barraco abandonado. Aos olhos dela, por aquele momento, era tudo o que restava. Rafaela se sentou no batente da porta e deixou que o vento levasse um pouco do pó do dia. Olhou em volta, tocou as tábuas que rangiam como velhas lembranças, e quando a última luz do sol escorreu pelo horizonte, falou baixinho, com voz que pareceu mais pergunta do que afirmação. Se é aqui que o Senhor quer que eu esteja, então é aqui que eu vou ficar. Foi uma oração simples, quase um fio de ar, rezada em voz quase inaudível, com as mãos apertando a mala de pano. Era uma confissão e um desafio. Se Deus queria aquele lugar, que ele tomasse conta. Se havia rejeição ao redor, que a presença dele fosse maior que todas as vozes contrárias. Ela não prometeu nada, apenas entregou. Se isso já tocou seu coração de alguma forma, escreva "Eu creio" nos comentários e fica comigo até o fim desta história. A primeira noite entregou a ela a verdade do lugar. Vento que assobiava por frestas, cada ruído uma história antiga, o rangido das tábuas como um segredo que não sabia calar. Rafaela acendeu a vela, encostou as costas na parede e deixou a mala virar almofada. Havia medo, claro, medo do que as pessoas diriam, medo de reviver o que lhe havia quebrado antes. Lembranças viajavam como portas entreabertas, mas havia também uma sensação de pertencimento tímida, como se, ao sentar ali, ela tivesse tocado algo que já existia, esperando ser acordado. Os moradores vinham e iam com a lentidão de quem guarda mágoas. Alguns evitaram cruzar o seu olhar. Outros falavam baixinho, para que a mulher que agora ocupava aquele lugar não as ouvisse. Não é bom, diziam, coisa de casa onde aconteceram coisas ruins. Mas havia olhos que se demoravam, não por desprezo, e sim por curiosidade, um misto de pena, desconfiança e um desejo oculto de ver se a coragem daquela mulher duraria mais que a noite. Na manhã seguinte, uma menina de tranças cruzou a trilha. Ela parou a alguns passos, o corpo pequeno erguendo uma sobra de coragem. Seus olhos eram grandes e diretos. Aproximou-se, colocou sobre o batente uma fatia de pão embrulhada em pano e sorriu com a simplicidade de quem não se complica com juízos. "Minha mãe mandou", murmurou. "Diz que ninguém fica sozinho." Não houve perguntas. Rafaela aceitou o pão com as mãos que tremiam um pouco. O gesto, simples, foi como a primeira chuva depois de muito sol. Não resolveu tudo, mas suavizou a sede. Os dias que se seguiram tiveram um ritmo de aprendizagem dura. A casa não era só a sua cama, era também a soma de cheiros antigos. Mofo nas tábuas, o cheiro de terra úmida na roupa de cama, o perfume distante de algum incenso que alguém fora acender muito tempo atrás. As noites, quando a vela apagava e o escuro se tornava mais grosso, traziam a memória das vozes que a haviam ferido, palavras, portas que bateram, promessas quebradas. Em algumas madrugadas, ela se punha de pé e lavava o rosto na água fria que conseguia guardar num pote. Em outras, orava com a cabeça encostada na parede, sem articular frases, apenas dizendo nomes e deixando-os cair na esperança. Havia também pequenos sinais que, no começo, Rafaela não sabia nomear. Um vaso de barro que não existia ontem amanhecia com um botão minúsculo de flor. Um suave perfume de jasmim que parecia vir do nada aparecia numa tarde de trabalho com pano e balde.
Uma vela que ela tivera certeza de apagar voltava a arder, com a chama pequenina só o suficiente para dar calor. Eram coisas simples, quase triviais se alguém as olhasse com cinismo. Para ela, cada um daqueles detalhes era um sussurro. A menina de tranças passou a visitá-la de vez em quando. Trazia notícias do vilarejo, um nome, uma lenda, uma bronca de alguém que não gostava de mudança. Eles dizem que a casa é amaldiçoada, disse a menina uma vez, com os ombros curtos de quem não quer carregar histórias pesadas. Rafaela ouviu atentamente. Não respondeu com teorias, respondeu com gestos. Ofereceu à menina um pedaço de tecido para amarrar as tranças e deixou que a criança sentasse num canto enquanto ela remendava uma fronha. A hospitalidade, naquele início, foi a forma mais simples de defesa. No vilarejo havia o homem da venda, de fala curta, a dona da padaria que sorria com cautela, um senhor que consertava tratores e que passava sempre com o olhar demorado, e algumas mulheres que se reuniam para conversar na sombra das mangueiras. Havia também o medo antigo, que se movia lento como fumaça. Algumas pessoas cruzavam rápido a rua ao vê-la, outras se mantinham à distância. Mas os dias têm a habilidade de afogar a suspeita quando a rotina insiste em ser gente comum. Pão, roupa lavada, panela no fogo. Aos poucos, as interações se transformaram em pequenos pontes. Certa tarde, enquanto varria o chão rachado do barraco, ela notou uma fresta no assoalho, um alinhavo de sombra entre duas tábuas que havia passado despercebido nas primeiras limpezas. Curiosa, enfiou os dedos sob a tábua e puxou. O que encontrou fez seu peito apertar de um jeito que não era apenas lembrança. Uma caixa de metal, enferrujada nas bordas, envolta em um pano que preservava um perfume antigo, uma mistura de terra e arruda. Ela levou a caixa para a mesa e limpou a tampa com as pontas dos dedos. Ao abri-la, encontrou fotos amareladas, cartas dobradas e um caderno de capa dura com a lombada quebrada. A fotografia em primeiro plano mostrava um pátio, crianças de braços abertos, uma mulher ao centro que sorria com a leveza de quem acolhe. No verso, uma frase escrita à mão: "Aqui, Deus nos ensinou a amar". Era uma inscrição simples, sem letras grandes, mas com uma força que aquecia como fogo de lenha. Ao ler aquilo, Rafaela sentiu uma pontada. Não era apenas curiosidade, era como se o lugar tivesse um nome antigo gravado na pele das coisas. As cartas, quando ela começou a desdobrar, falavam de visitas que vinham de longe, de pessoas que chegaram com as roupas rasgadas e partiram com outro passo. Eram relatos de refeições compartilhadas, de cuidados prestados, de uma pequena comunidade que havia encontrado ali um propósito. O caderno guardava diários, entradas de quem morara ali antes, relatos ásperos de dias difíceis e anotações simples: plantar girassóis ao lado do poço, sentar com quem chora, ensinar as crianças a rezar com as mãos nos bolsos. Algumas passagens traziam a sinceridade crua da fé prática, não promessas grandiosas, mas constatações humildes. Uma linha, escrita numa letra cansada, dizia: "Quando abrimos a porta, o vento trouxe isto e aquilo. Não eram nossos tesouros, eram presentes para repartir." Noutra, alguém registrara: "A paz vem às vezes como uma presença que sentamos ao redor da mesa. Não se explica, se acolhe." Essas frases não eram teologia, eram respiros em meio à necessidade. Ler aquilo fez Rafaela chorar de um jeito surpreso, não lágrimas por dor, mas por identificação. Ali estavam mãos que haviam feito o que ela sentia chamado a fazer: transformar rejeição em casa. Ao mesmo tempo, não era como se o passado apagasse o presente incômodo. Havia vozes contra, havia desconfiança. Um vizinho, homem de semblante fechado, deixou escapar palavras que ela escutou na conversa bordejando na rua: "Quem se mete em casa velha arruma mais problema do que solução." Ele falava sem ver o rosto dela, mas ela sentiu o golpe na carne. As palavras feriam de novo, afinal, por mais que o caderno lhe lembrasse de um propósito maior. Numa dessas tardes de leitura, a menina de tranças apareceu com uma pequena pá e um pacote de sementes.
Minha avó disse que você gosta de coisas que sorriem para o sol, falou ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo oferecer sementes a uma estranha. Rafaela sorriu, sem saber se havia orgulho ou espanto maior. Plantaram juntas um pequeno canteiro ao lado do barraco. Sem grandes cerimônias, cravaram as sementes na terra e cobriram com cuidado. O gesto era tão simples que quase passou despercebido. 2 mãos cavando, 2 mãos cobrindo, 2 mãos molhando um pouco de água. Ainda assim, para Rafaela, aquilo representava o primeiro pacto com aquela terra. A partir dali, pequenos milagres de rotina começaram a pontilhar a vida dela. Não milagres anunciados em alto-falantes, mas sinais que combinavam com a delicadeza do cotidiano. Um vizinho trouxe um cobertor numa manhã de frio sem alarde. Outro deixou uma lata de feijão à porta sem identidade conhecida. Às vezes chegava um bilhete deixado nos fundos: se precisar, peça. E quando as noites se faziam cinzentas demais, uma luzinha aparecia, não mais que uma vela, em frente ao barraco, como se alguém lembrasse que havia alguém ali. Mas nem tudo se tornava fácil. Havia dias em que a solidão voltava a morder, quando o corpo parecia não responder às simples tarefas e as memórias do abandono reclamavam espaço. Rafaela, nesses momentos, ajoelhava-se na soleia e orava. Suas orações eram verbos pequenos, súplicas com o tom íntimo de quem fala com um pai que conhece. Senhor, eu não tenho nada além deste lugar. Dá-me coragem para ficar e sabedoria para amar. Não me deixe ser motivo de escândalo. Usa-me como quiseres, mas não me deixe perder a ternura. Ela pedia sem exigir promessas. A oração era um encontro, uma entrega de algo incerto, a pedido de presença. Certa noite, enquanto o vento latia nas frestas, alguém bateu na porta. O som foi leve, quase tímido, como se a pessoa receasse atrapalhar um sono frágil. Rafaela abriu com a vela ainda na mão. Do lado de fora havia um homem encharcado, rosto marcado pela chuva com uma cesta coberta por um pano. Seus olhos eram cansados, mas havia uma estranha delicadeza no modo como segurava a cesta. Eu achei que devia trazer isto, murmurou. Não houve explicação. A cesta continha alimentos, remédios simples, um bilhete dobrado com letras tortas, apenas 2 palavras escritas. Fica. Era anônimo, ninguém sabia quem deixara a cesta. Rafaela sentiu a alma aquecer com uma prova tão pequena e ainda assim tão poderosa. O bilhete era a primeira confirmação externa de que não estava sozinha. Entretanto, para muitos no vilarejo, os pequenos gestos eram apenas motivos para pochichos. Ela atrai gente estranha, dizia alguém numa esquina. Havia quem temesse que abrigar fosse chamar problemas. Rumores ganharam pernas. A administração do pequeno mercado passou a notar movimentos atípicos. Em pouco tempo, a escolha de Rafaela tornou-se um ponto de debate. Casa abandonada, mulher sozinha, vizinhança que se perguntava se aquilo era coragem ou loucura. No meio daquela tensão, o caderno começou a exercer sua própria força. Não era só um relato de memórias, era um manual de vida, escrito na linguagem do acolhimento. Havia bilhetes com receitas, listas de nomes, nomes de crianças que haviam dormido ali, menções a partos inesperados acolhidos naquela sala escura, relatos de visita de um viajante que trouxe ferramentas e palavras de ânimo. Em uma das páginas, quem antes vivera ali escrevera: "Não temos muito, mas quando alguém bate a porta, a casa sorri." A frase era tão direta que doeu como verdade. Rafaela passou a guardar as cartas dentro do seio, como quem segura tesouros frágeis. Ao mesmo tempo, a história do lugar mexeu com algo no vilarejo. Alguns, vendo sua persistência, começaram a olhar com outros olhos. Há uma maneira de descrever esse movimento, como se a coragem produzisse curiosidade e a curiosidade resgatasse empatia. A dona da padaria, que antes evitara cruzar seu olhar, passou a deixar frutos caseiros em cima do muro. O senhor que consertava tratores trouxe, numa manhã, um saco de tijolos velhos. "Talvez precise", disse ele, sem dar rodeios. E então, uma por uma, as pequenas pontes se recompunham.
Mesmo assim, houve resistências. Uma família antiga do vilarejo, cujas memórias pareciam entrelaçadas com as do barraco, evitava qualquer contato. Havia histórias deles sobre dias de perda, dias em que uma filha partira sem volta, e tudo aquilo, na memória conflituosa dos moradores, se conjugava com o barraco de tábuas tortas. Para eles, o passado ali fora foi de dor, e a presença nova de Rafaela parecia reabrir feridas. Eles a olhavam com cautela, como quem teme que um novo sopro destrua uma frágil cicatrização. Rafaela sabia que a transformação não seria imediata. Havia uma paciência teimosa que ela começou a cultivar, um tipo de trabalho que exige repetição. Passar a colher na panela, trazer um cobertor, falar baixinho com quem chora. Em cada gesto havia um risco, de frustração, de rejeição, de ser mal interpretada, e uma esperança, sempre minúscula, de que a ternura vencesse. Numa tarde em que o céu parecia uma tábua cinzenta esticada sobre a vila, a menina de tranças entrou correndo, agitando um papel. "Olha o que eu achei", disse, estendendo uma folha onde alguém, num traço infantil, desenhara um girassol. "Minha escola disse que girassol fica olhando para o sol. Diz que quando a gente planta, ele ensina a não se encolher." Rafaela sorriu e deixou que a criança encostasse a folha na parede, como um novo amuleto. Plantaram outras sementes, espalharam mudas aos poucos. Girassóis eram promessas de olhar ao alto, de persistir em direção à luz, mesmo que o céu estivesse fechado. Naquela noite, antes de dormir, Rafaela folheou novamente o caderno. Uma passagem escrita com caligrafia forte e simples ficou martelando. "Este lugar não é santuário de poderes, é santuário de presença. Nós abrimos as portas, e o resto, bem, o resto nos surpreendeu." Ela fechou o caderno e rezou. "Senhor, eu preciso de presença. Não peço caminhos fáceis, peço firmeza para não desistir quando o mundo murmurar contra. Se tu estás aqui, deixa-me ser fiel ao que me mandas, não às minhas ideias de glória." A oração era pequena, sem espetáculos. Era arrumar o coração para o trabalho pesado de quem acolhe. As manhãs iam trazendo um ritmo de quem aprende a conviver com o antigo e o novo. A cada panela no fogo, a cada fronha remendada, a cada sorriso partilhado, o barraco mudava de nome na boca das pessoas, não de uma vez, mas como as marés mudam a areia, devagar, uniforme, sem alarde. Havia dias de esperança e dias de crítica. Era um padrão que se alternava como nuvens. E então, uma coisa inesperada aconteceu. Num domingo de céu morno, um senhor idoso que não frequentava a igreja do vilarejo passou em frente ao barraco, parou e ficou olhando longamente para a porta. Era o tipo de homem cujas histórias corriam pela praça. Todos lhe conheciam, e ele, por sua vez, conhecia o tempo de todas as coisas. Aproximou-se como quem carrega o peso do mundo em silêncio. Sem grandiloquência, deixou sobre a soleira do barraco um vaso com uma flor amarela, quase um girassol miúdo. Nada disse. Apenas sorriu com os olhos, e por alguns segundos chegou a parecer que dentro daquele sorriso havia perdão. Rafaela recebeu o vaso como quem recebe uma confirmação tímida. Não houve palavras suficientes. O idoso só assentiu e foi embora no seu passo lento. Mais tarde soube-se que, naquele vaso, havia uma memória da família que antes habitava ali, um elo quase esquecido. Alguém deu a notícia como quem devolve um retrato ao lugar certo. E, numa pausa que parecia sagrada, o vilarejo inteiro sentiu uma abertura. Nem tudo, porém, se acomodou em paz. Sempre há uma tensão à volta daquilo que começa a mudar costumes antigos. Algumas conversas na calçada ganhavam tom de alerta. Vai atrair desordem, diziam. Era fácil ousar o bem quando ele vinha de longe e seguro. Difícil era enfrentá-lo quando batia na própria porta. Rafaela, diante das vozes contrárias, aprendeu a ficar com a calma que não é fraqueza. Fazia o que podia, remendava o que aparecia, preparava sopas para quem aceitasse, não aceitava as guerras alheias como suas. E ainda assim, a sensação de que algo maior estava por vir crescia como nuvem no horizonte, pesada, promissora, incerta.
Numa noite de vento mais cortante, sentou-se à mesa com o caderno aberto e a vela tremendo. As palavras antigas lhe sussurraram uma verdade que não significava a resposta, mas que trazia direção. Ali, naquele barraco, alguém antes havia plantado mais que sementes, havia plantado coragem. Ela não sabia como acabar com os murmúrios, não sabia como convencer os desconfiados, mas sabia que poderia continuar a abrir a porta. E abrir a porta para ela, já era metade do trabalho. Quando fechou o caderno, a vela cremulou convencida. Do lado de fora, um cachorro latiu distante. Dentro, os remendos do seu ser piscavam como tecidos costurados. Ela foi até a janela, olhou a trilha que vinha da estrada principal e respirou fundo. O medo veio com gestos vivos, a memória da vida que a havia ferido antes, a ideia de que talvez ter escolhido aquele lugar fosse uma tolice definitiva. E ainda assim, entre uma limpeza e outra, houve algo que a segurou, como se a simples repetição de pequenos cuidados fosse um voto silencioso. Recolher a água, amarrar o pano, soprar a vela. O trabalho prático deu forma à oração. Quando a chuva finalmente arrefeceu, o dia amanheceu úmido e pesado, e o ar cheirava a terra lavada. Ao abrir a porta, Rafaela encontrou algo que a fez segurar a respiração. Uma cesta robusta, protegida por um pano grosso, repousava na soleira. Não havia sinais de quem a colocara ali. O caminho estava alagado, sem pegadas definidas. Dentro da cesta havia pães caseiros, legumes embrulhados, um embrulho de remédios, uma manta dobrada e, por baixo do pano, um bilhete com poucas palavras. As letras eram grandes, um traço firme. Mateus 5:6. Apenas a referência. Ao lado, um pequeno papel com 2 palavras. Fica, filha. Ela levou o bilhete às mãos como se fosse algo frágil, e ao vê-lo, sentiu um calor que não vinha do sol. Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A referência ecoava com o que o caderno dizia: não templo de poderes, mas lar de presença. Não grandiosas promessas, mas cuidado prático. A cesta não era apenas alimento, era confirmação de que seu serviço não estava esquecido por alguém. Era sinal de que o chamado tinha um lugar preciso nas Escrituras, um chamado para saciar uma fome que não era só de pão, mas de justiça, de dignidade, de abraço. A notícia espalhou-se devagar, como se quem contasse tivesse medo de quebrar algo santo. Deixaram uma cesta para ela, disse a menina de tranças correndo, os olhos iluminados. E um bilhete, Mateus 5:6. Alguns riram com incredulidade, outros desviaram o olhar, não sabendo como lidar com aquilo. Havia quem dissesse que era obra de alguém que queria bancar a boa ação. Havia quem soltasse uma pequena exclamação silenciosa e fosse até o portão para conferir. Para Rafaela, a cesta foi combustível. Fez sopa, repartiu pães com quem precisasse, deixou remédios à disposição e enfiou a manta no armário para quem viesse tremer à noite. Não transformou a praça, mas aqueceu quem estava perto. Nos dias que se seguiram, a rotina de acolhimento cresceu como uma planta que não se apressa, às vezes lento, às vezes raquítico, às vezes viçoso. Uma mulher grávida apareceu na trilha poucas semanas depois, com olhos mais assustados do que as costas largas podiam explicar. Não pediu muito, pediu apenas um lugar para descansar a cabeça e um pedaço de conselho. Rafaela a recebeu com uma fronha limpa, uma panela no fogo e a escuta aberta. A mulher, cuja gravidez pulava no ventre com gestos, chorou por um passado de desamparo e silêncio. Ali, com a panela borbulhando e os vizinhos que já aceitavam aproximar-se aos poucos, ela encontrou um lugar para pronunciar medos antigos. Quando o sol se pôs, a mulher saiu com um dos remendos que Rafaela costurara e, semanas depois, voltou para dizer que tivera uma menina e que o nome escolhido fora Maria, nome de presença, disse ela, porque alguém me acolheu quando eu pensei que ninguém faria. Não foram só grávidas. Um idoso apareceu com a roupa cheirando a oficina, pedindo um pouco de chá e companhia. Um rapaz com marcas no peito e no braço, queimaduras antigas que o corpo lembrava e a cidade preferia não ver, bateu à porta, primeiro com desconfiança, depois com necessidade.
Ele carregava vergonha. Rafaela, ao ver as cicatrizes, não perguntou o que os outros fariam de espetacular pelas causas. Ofereceu uma camisa limpa, um curativo para as mãos e, sobretudo, espaço para comer. O simples fato de alguém aceitar sentar-se à mesma mesa foi o começo de muitas reparações silenciosas que palavras grandes não fariam. O barraco passou a acolher histórias difíceis sem precisar anunciá-las. Havia um jovem que chegava tarde, o olhar sempre distante. Com o tempo, começou a aparecer com um instrumento simples e tocava acordes curtos à porta como quem ensaia algo que não se atreve a mostrar. Havia um homem que, passado o primeiro constrangimento, aprendeu a consertar panelas no pequeno quintal e a trocar a água das plantas. Havia uma mulher que sofrera violência, tínhamos acordo em tratar sem detalhes gráficos, e que encontrou no abrigo um tempo para recompor os dias. O cuidado era prático, um curativo, uma refeição, uma escuta. A hospitalidade tornou-se a disciplina central daquele espaço. Enquanto isso, o vilarejo, em sua lenta sabedoria, começou a praticar o costume de olhar de outra forma. Pequenas gentilezas se replicaram. A dona da padaria deixou um pão extra à mesa quando vinha visitar. O homem da venda trouxe óleo para a lamparina. Uma moça que trabalhava na cidade voltou a visitar a avó e trouxe medicamentos. Alguns que antes cochichavam passaram a espiar pela janela. Outros passaram a cruzar a rua para deixar um prato sem identidade. A transformação era tão material quanto espiritual. Cerâmicas rachadas foram recolhidas. A fogueira foi substituída por um fogão a lenha mais seguro deixado por alguém que não queria crédito. Havia também resistência, como sempre acontece. Não se acabaram as vozes que acreditavam no azar antigo. Certos encontros na praça ainda prolongavam as opiniões doloridas. Mas a persistência de poucos começou a criar um ambiente de confiança. Num desses dias, quando o sol esquentava à tarde, uma senhora de aparência afeiçoada apareceu num cavalo de hábitos distintos, uma mulher da cidade, de olhar calculado, mas com um ar de quem já ouvira dizer coisas boas. Veio com uma proposta clara. Ela tinha recursos para ajudar na reforma do barraco, mas impunha uma única condição: que o lugar não perca sua simplicidade e que a senhora mantenha o coração como começou, humilde, de portas abertas. Rafaela escutou sem pressa. Dá-se dinheiro e pede-se retorno. É assim que o mundo costuma funcionar. Porém, a condição veio mais como um pedido do que como imposição, e isso tocou algo no fundo dela. Minha única condição, disse a benefatora, é que não se torne grande demais para esquecer por que começou. Rafaela aceitou, com uma promessa que não se fez de jactância. Prometeu preservar o modo de receber, o velho caderno, o girassol ao pé do poço. A reforma aconteceu sem perder a alma da casa. Trouxeram telhas novas, repararam o piso, estabilizaram a parede que ameaçava cair. Mas mantiveram o espaço para a mesa de madeira gemeia, o caderno amarelado e o pequeno canteiro onde nasciam girassóis. A benefatora, de vez em quando, sentava-se quieta e observava quem passava. Não quero palmas, dizia, quero que dure. Com o tempo, descobriu-se que os recursos bem empregados não eram um fim, mas um recurso para estender o serviço. A casa ganhou janelas com vidro e uma porta que fechava melhor. Ganhou também um pequeno quadro na parede onde alguém escrevia pedidos e nomes para orar. O barraco, sem perder sua autenticidade, deixou de ser objeto de escárnio e passou a ser um ponto de encontro. Em meio ao trabalho cotidiano, vieram também provas pessoais. A família antiga que guardava mágoas por haver perdido uma filha retornou tímida, primeiro para deixar algo no muro, depois para conversar com o idoso que deixara o vaso de flor. Houve um encontro que poderia ter sido tenso, foi, ao contrário, comovente. O homem, cujo rosto carregava as marcas do luto antigo, entrou no quintal e tocou a porta com as mãos sujas de trabalhar. Olhou para Rafaela e, sem grandes palavras, pousou na mesa um envelope com fotografias que faziam parte de uma história que ele mesmo provavelmente pensara enterrada. Contou aos poucos algo que não precisava de muitas explicações. O tempo módico que ela oferecia para ouvir havia sido bálsamo. Eles se reconciliaram, não como se todo o passado fosse apagado, mas como se acertassem um passo que os permitisse olhar para a frente.
Nos meses seguintes, o barraco virou um centro de pequenas curas interiores. Não prometia milagres fáceis, oferecia presença, café quente e mãos que remendavam. Um rapaz que antes evitava olhar para o espelho recebeu uma camiseta nova e um trabalho numa oficina que fizera as pazes com o dono quando viu as mãos que trabalhavam e lembrou-se de que fora acolhido no passado. Uma jovem mãe voltou a visitar a padaria, e todos celebraram em silêncio as pequenas vitórias de quem tem pouco, mas dá muito. Houve também momentos em que a fé foi testada de forma mais crua. Uma noite, um incêndio mal apagado em uma outra casa afastada quase alcançou o barraco. O sobrinho da dona da padaria correu com baldes e os vizinhos se uniram. A cena poderia ter terminado em tragédia, terminou em cooperação. O rapaz, que tinha as cicatrizes de queimaduras, ajudou a carregar baldes, sem falar muito, como se fosse seu pagamento ao mundo. Houve risos, confissões contadas baixinho, mãos tocando mãos. Um senhor idoso, que se tornara frequentador assídua das conversas, aproximou-se com passos lentos e colocou a mão no ombro de Rafaela. Seus olhos, antes cerrados por desconfianças, agora brilhavam com um reconhecimento que falava de perdão. Naquele momento, algo aconteceu que Rafaela jamais descreveu com entusiasmo fiestento. Descreveu-o, quando contou depois, como a chegada de uma palavra que se assentou no peito e fez sentido. Não foi uma visão de cinemas, foi uma presença que desceu suave como um cobertor depois de um dia de trabalho. Não ouviu trombetas, ouviu-se em seu íntimo uma confirmação que fazia cair as dúvidas. Não era a voz que vinha do lado de fora necessariamente, mas uma certeza nascida de tantas manhãs e tantas mãos que havia conhecido. Aquilo que fora rejeitado, fora escolhido. A presença que ela sentiu perguntou-lhe, não com palavras audíveis a todos, mas com a força de quem conhece você antes de você mesmo. Você foi fiel ao acolher. Você deixou que o lugar servisse para quem precisava. Ela, como qualquer humana que honra imperfeições, não respondeu com júbilo triunfante, chorou. Suas lágrimas eram de alívio, de reconhecimento e de gratidão. A sensação era a de que, entre as tábuas antes evitadas e as mãos que agora se encontravam, havia um propósito de Deus que se manifestava nas coisas pequenas. Em sua oração, falou em voz baixa: Senhor, se tu estás aqui, não peço aplausos. Peço que protejas estes, os que chegam com medo, os que precisam de pão, os que apenas querem uma cadeira à mesa. Que o barraco fique sendo porta aberta. Foi breve, foi também total. Alguns que estiveram perto daquela cena, tempos depois, disseram que ouviram um sopro diferente no ar. Outros afirmaram que notaram por um instante uma luz tênue cruzando o quintal. Nada espetacular, nada teatral, como quando o sol atravessa uma fresta e desenha um caminho. A verdade é que o que se percebeu foi uma calma interior que tomou conta de quem estava ali. As pessoas, de mãos suadas e rostos marcados, sorriam como quem não precisa mais fingir. O velho, que antes evitara olhar para o barraco, ajoelhou-se por um instante e deixou cair uma palavra que ninguém esperava: obrigada. O agradecimento não era para Rafaela somente, parecia destinar-se àquilo que vinha habitando o lugar, uma presença que se mostrava continuada nos pequenos. Anos mais tarde, quando os cabelos de Rafaela exibiam um pratear mais evidente e as rugas de quem sofreu e amou se marcavam com dignidade, houve uma manhã diferente. Não aconteceu em drama público nem com muitas testemunhas. Aconteceu numa tarde compenetrada de cuidado, depois de ter passado a manhã a costurar mantas. Ela sentiu, ao levantar a cabeça, uma presença de paz que a invadiu como se alguém tivesse tocado sua alma com leveza. Não era a voz que vinha com estrondo, mas uma palavra simples, clara e cheia de graça que lhe preencheu o peito. Você fez bem, filha. As palavras não estavam carimbadas em nenhum papel. Eram presença que lhe acertou o coração. Numa compreensão que ultrapassa definições, Rafaela reconheceu naquele amparo o que sempre esperava: que o trabalho de acolher, feito sem ostentação e com fé vacilante, era visto e valorizado. A confirmação não veio como prêmio pela perfeição, mas como reconhecimento da fidelidade. Você fez bem, filha. Aquela frase foi como se ouvida de uma voz tão antiga quanto a compaixão que a movia.
Não havia espetáculo, havia convicção. Não houve plateia, houve intimidade. Ela, que havia passado anos aprendendo a arte do abraço, permitiu-se um suspiro longo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se terminada numa tarefa que, de certo modo, nunca acaba. Não por vaidade, mas por compreensão. Uma vida consagrada a servir é feita de muitas manhãs de leitura de bilhetes, de tantas cestas deixadas na soleira, de ouvir quando ninguém quer contar sua dor. A confirmação veio e se instalou como um consolo que não apaga a responsabilidade de continuar, mas que alimenta as forças para novos amanheceres. A comunidade inteira não se transformou num paraíso perfeito. Havia dias difíceis, discussões, divergências. Mas a semente plantada em semente simples deu frutos práticos. Um pequeno centro de costura onde mulheres aprenderam a ganhar algum recurso. Um hortinho que alimentava a mesa de quem não tinha. Encontros semanais em que se ensinava a rezar com as mãos, nos bolsos, como dizia o caderno. A mulher benefatora continuou a visitar, impondo a única condição que mantinha o esforço enraizado. Não percam a simplicidade. E ninguém quis perdê-la, porque perceberam que a simplicidade era precisamente o que abria as portas. Ao final da vida, quando Rafaela já não saía da mesma forma para arrumar o quintal, veio um homem idoso, o mesmo que há anos deixara o vaso com flor à porta, e lhe disse com a voz trêmula: "Lembrei-me da minha filha quando vi o lugar assim. Obrigado por recuperar o que parecia perdido." Houveram abraços que falaram mais do que discursos. Aquelas vozes que antes cochichavam haviam se transformado em testemunhas compostas, não de palavras vazias, não de palavras vazias. E o barraco que todos evitavam passou a ser chamado por quem conhecia sua história de Porta de Sol. Não porque fosse perfeito, porque ensinava quem chegava a levantar o rosto. Seu segredo já não era mistério reservado apenas a alguns. O segredo que Jesus havia mostrado, se é que ele mostrara algo, era simples. Deus escolhe lugares onde ninguém mais quer ir, e ali faz pouso. Escolhe corações quebrados e os usa para erguer casa para outros. Não se tratava de um talismã, mas de um chamado. A fé que alimenta, a justiça que sacia, a hospitalidade que transforma. Quando a narrativa do vilarejo já se tornara tradição contada nas rodas, as pessoas que passaram por aquele barraco carregavam consigo uma frase que sintetizava o que aprenderam. Onde o mundo vê sucata, Deus pode plantar um lar. Era verdade. E o que fizera a diferença não foram os recursos, nem a reforma, nem os bilhetes. Foi a perseverança silenciosa de alguém que aceitou ficar. Foram as mãos que não mediram a gentileza. Foi a fé prática que não pediu sinais retumbantes, mas respondeu quando a porta bateu. Se você, ao ouvir esta história, sente seu coração perturbado por alguma lâmina de solidão ou dúvida, lembre-se: há lugares que o mundo evita, onde Deus escolhe morar. Há decisões pequenas, acender uma vela, abrir a porta, repartir um pedaço de pão, que tornam-se a manifestação do reino. Se esta palavra tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que rejeição pode virar lugar de bênção. Se inscreva no canal para ouvir outras narrativas de esperança e volte quando precisar recordar que, muitas vezes, Jesus revela segredos nos gestos mais humildes. Que a sua casa também seja porta aberta, que a sua vida, por pequena que pareça, seja lugar onde alguém encontra descanso.